Alô? Acho que não tem ninguém aqui na sala. No caso, online. Tem pouca gente, mas tem. Pessoal, ai, que preguiça. Bom momento. Boa tarde. Na última aula a gente estava falando sobre movimentos migratórios, sobre migrações. É um assunto importante, de novo. Tu sempre vai encontrar esse assunto nos principais vestibulares do Brasil todo, incluindo, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai estar, obviamente, falando aqui dos movimentos horizontais, deslocamento de populações, para começar essa parada toda, retomar algumas coisas que a gente começou a ver na aula passada. Primeiro, lembrar a diferença do que é ser um imigrante, do que é ser um imigrante. O imigrante é o cara que está indo embora, tá? E o imigrante é o cara que está... Opa! É o cara que está chegando. Um está saindo, o outro está chegando. Então, existe essa nomenclatura, ela é diferente, ela acaba definindo cada um desses indivíduos, e todo tipo de migração, ela acontece por algum motivo. Normalmente, as pessoas se deslocam porque estão passando por algum tipo de dificuldade. Isso é o básico. Geralmente vai associar a migração com aquele indivíduo que está passando por alguma dificuldade e ele precisa realizar esse movimento, esse deslocamento, para tentar sobreviver. Eu estou tentando abrir um house aqui agora, mas está tudo grudado. Que nojo. Não é tu ver o house aqui. Ela entrou bem na hora e eu olhei para ela e falei, que nojo. Era do... E ela funcionou, viu? Tem até um gráfico ali agora. Pois então. O lance é o seguinte, pessoal. A gente pode classificar os movimentos migratórios, a gente pode criar uma classificação para eles, como movimentos migratórios definitivos e movimentos migratórios temporários. E eu vou começar falando sobre estes daqui, de baixo. Por isso, então, eu vou puxar uma setinha aqui em cima, para falar desses movimentos, que, obviamente, tem uma duração específica para acontecer,
o objetivo desse tipo de migração não é fixar moradia em outro lugar definitivamente. Tu vai acabar indo para algum lugar, realizando alguma atividade e depois voltando para o seu local de origem. Tem alguns desses movimentos migratórios temporários que são bem conhecidos. O que eu posso destacar aqui entre esses movimentos migratórios temporários? Talvez o tipo de movimento migratório mais antigo da história da humanidade, que é o nomadismo, tá? Que é quando a população não tem moradia fixa. São grupos populacionais que não têm uma casa, não têm uma residência, eles ficam migrando de... O que foi? Os nômades, no caso, eles ficam migrando sempre, constantemente, chegam no lugar, ficam um tempo por lá, saem de lá, vão para outros lugares, ficam outro tanto tempo lá, e assim... O que houve? O Henrique falou que parece que estão vendo a aula sobre matemática. Porque ele tá... Tem como mudar o esquema da câmera? Sim, acho que eu pode falar. Tá bom. Pode ser essa, vai. Mas agora tu deixou torta para a pessoa que está lá. Ah, mas tá bem. Estão me vendo? Ô, rock and roll. Ó. Ah! Perdão. Muito de nada. Tá? Voltando à vaca fria, bem-vindo aos que chegaram depois. O nomadismo, então o nômade não tem moradia fixa. Existem alguns grupos populacionais que ainda são nômades. Eu posso pegar alguns exemplos de populações africanas, no norte da Ásia. Os ciganos, historicamente, são um povo nômade, mas é fato que o número de nômades que existe hoje no planeta, ele é bem diminuto. Não é algo assim que tu consiga encontrar com alguma frequência. Tá? Mas eu preciso inserir o nomadismo nesse contexto aí de migração temporária. Tá? Migração. Tá? Ó, um outro exemplo, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso na aula passada, a gente tem a migração sazonal, também chamada de transumância, tá? Que normalmente é uma migração que dura alguns meses. A pessoa mora no lugar X, vai realizar alguma tarefa em outra parte do estado, do país, e depois volta para o seu local de origem. Não sei se eu tive tempo de dar esse exemplo na aula passada, mas a gente tem o caso das pessoas que se deslocam para trabalhar, tem o caso aí do litoral gaúcho, tem uma galera que vem do Nordeste para vender rede, para vender canga aqui no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Quando acaba o nosso verão, eles voltam para o Nordeste. Então, eles passam a temporada de verão aqui, vendendo para o cara que está veraneando aqueles 2, 3 meses no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Outro fato que também vale destacar é que essa migração dos gaúchos para o litoral acaba sendo considerada uma migração sazonal, porque ela tem uma duração específica de tempo para acontecer. E aí? Ué? Olha, dependendo... eu posso considerar assim. Dependendo do tempo que tu vai ficar turistando. Porque o turismo, ele pode... Eu posso chamar turismo, né, de movimento migratório. Não inserir o turismo num tipo de migração. Porque tu vai, fica uns dias e volta. Tá?
tu normalmente não fixa um tempo de 1, 2, 3 meses no local para eu poder considerar realmente uma migração sazonal. Lembrando que a palavra sazonal vem de sazon, sazon significa estação, então é uma migração que dura uma estação, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela tem por objetivo ser temporária. Assim como é temporária, aquela que possivelmente mais cai em vestibular, que é a migração pendular, que é uma migração do tipo vai e volta. Será que nas configurações do Zoom não dá para mudar o tipo da... Não, mas ela... Mas é um... Bom, enfim. Hoje, vocês estão vendo ela meio assim. Depois ela fica mais pichada. Mas acostuma. Quando eu era pequeno, a gente via a coisa da TV desse tamanho, assim, ó. 14 polegadas, não cabia nada quase. Tá? E a migração pendular é a migração do tipo vai e volta. Normalmente, ela tem a duração assim de um dia. Acontece num curto intervalo de tempo. É isso que vocês precisam lembrar. A pessoa, por exemplo, vai sair da sua casa, vai migrar até outra cidade, muitas vezes, para, durante o dia, trabalhar, estudar, depois volta para casa e dorme. Essa é a lógica da migração pendular. Faz isso daqui, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, normalmente, tu tem em grandes aglomerações urbanas, tu vai ter uma cidade principal, que fica no meio aqui, ó, como é o caso de Porto Alegre, e aí tu vai ter as cidades que orbitam ao redor da cidade de Porto Alegre, tá? Onde boa parte dessa população vai durante o dia para Porto Alegre trabalhar, e depois volta para casa, basicamente para dormir. Oi. Eu já dei essa parte, eu falei sobre isso no final do ano passado. Estou só relembrando, caso alguém não estivesse aqui na aula passada, só retomando esse assunto. Tá? Esse caso aqui é um caso que aparece muito em prova, inclusive eu mandei um material com os exercícios e tem isso aqui naqueles exercícios. Se tem uma coisa que cai em vestibular sobre migração, é migração temporária, no caso, a pendular. E até a gente estava comentando na aula passada sobre as pessoas que não moram aqui em Porto Alegre e vêm para cá para estudar e depois voltam para casa. Tá? Essas migrações, então, são as principais que eu posso definir assim como temporárias. Tá? Agora, aqui no cantinho, eu vou colocar algumas que eu posso chamar de migrações que são definitivas. Movimentos migratórios definitivos. Tá? Entre esses, a gente vai ter aqui, ó, o bom e velho, ó, a azul tá indo pro brejo também. Tu pode pegar um refil de azul? O bom e velho êxodo rural. Tá? Aqui nós estamos falando de um movimento onde um grande grupo de pessoas vai sair do campo e vai acabar migrando para as cidades. Isso acontece por alguns motivos. E aí vem a pergunta que pode ser feita, né? Por que acontece esse êxodo rural? Tá? A gente tem algumas possibilidades aqui, ó. Esse êxodo rural ele pode acontecer, por exemplo, por causa da mecanização da agricultura. Tá? Tu vai ter, por exemplo, o trabalho que era feito por 20 pessoas sendo feito por 2 pessoas porque o dono daquela propriedade rural comprou máquinas. Então, ele não vai precisar de tantos trabalhadores. Aí uma galera vai ficar sem emprego. E isso vai obrigar muita gente a sair do campo e tentar a vida em áreas urbanas. Isso faz parte do processo de urbanização
no mundo e também no Brasil. Então, a mecanização da agricultura, ou, por exemplo, os baixos salários na zona rural, acabam sendo fatores repulsivos que afastam essa população da zona rural. Então, isso daqui, ó, mecanização da agricultura, baixos salários, esses são certamente fatores repulsivos que faz com que essas pessoas saiam da zona rural e tentem a vida nas cidades. Tá? Isso aqui é parte muito importante do processo de urbanização. Outra coisa, né? Ao mesmo tempo que nós temos a mecanização da agricultura e os baixos salários na zona rural, a gente vai ter, né, oportunidades de emprego, quase não coube, nas cidades. Oi? Ah, tá, beleza. Oportunidades de emprego nas cidades. Isso daqui, ó, eu vou dizer que é um fator atrativo. Faz com que as pessoas queiram migrar para as cidades. Então, se alguém perguntar para vocês o que leva uma pessoa a sair do campo e ir para a cidade, tu pode dizer, depende. Aquela pessoa, ela pode ter sido incentivada a ir embora do campo porque perdeu o emprego ou o salário era muito baixo, ou tu pode dizer que ela migrou para a cidade porque ela percebeu que existia uma possibilidade de ela conseguir um emprego que fosse mais rentável para ela. Isso aqui é base muito importante do processo de urbanização. Na Europa, nos Estados Unidos, isso aí vai começar a acontecer no século XVIII, no século XIX. No Brasil se consolida só no século XX. É só no século XX que a gente vai ter, por exemplo, aqui no nosso país, uma população urbana superior à população rural. Inclusive é o que está aparecendo aqui, ó, nesse gráfico do censo de 2012. Aqui, ó, na tela da TV. Na tela da TV. Ó, é isso aí mesmo. Ah, professor Marcelo, o que está aparecendo aí? Tu está vendo aí um gráfico das 5 regiões do Brasil. A linha pontilhada é a população rural, a linha contínua é a população urbana. Tu percebes que em todas as regiões do Brasil, a população urbana supera a população rural. Até os anos 50, a população urbana, melhor, a população rural, era a maioria da população brasileira. Esse número ele se inverteu ali entre os anos 50 e 60, até chegar num patamar que a gente pode ver na próxima imagem. Pode. Pode ver na próxima imagem, aonde ali, ó, na parte laranja, tu tens o percentual da população rural. Em azul, a população urbana. Informação do censo de 2010, a última informação que a gente tem aqui. Certamente teremos novas informações no censo de 2022, possivelmente uma população urbana com um percentual ainda maior ali naquela barrinha. Aliás, a gente estudou, né, um tempo atrás, demografia. Eu falei de Malthus com vocês, e uma das preocupações do Malthus é que tinha muita gente deixando de trabalhar com agricultura para morar em cidade, e aí achava que não ia ter comida para todo mundo porque faltava gente para plantar. Tá? Só que ele não levou em consideração a questão do avanço tecnológico. Então, realmente, no mundo todo, tu vai ter um percentual de mão de obra humana cada vez menor trabalhando na agricultura e na pecuária. Só que a produtividade só aumentou nas últimas décadas. Mesmo tendo um percentual menor de pessoas trabalhando nesse setor, tu tem um aumento da produtividade. Então, no Brasil, vamos deixar assim, ó, mais ou menos 86% hoje da população vive em áreas urbanas, vive em cidades,
e uns 14% vivem em zona rural. Tá? Só para vocês entenderem rapidinho aqui, eu vou acabar falando sobre isso em uma aula no futuro. Tá? Todo município tem uma área rural, ou melhor, todo município tem uma área urbana. Muitos municípios têm uma área rural. Então, município e cidade não são sinônimos. Quando eu falo da cidade de Porto Alegre, eu estou falando da parte urbana de Porto Alegre. Nós moramos na cidade de Porto Alegre, está morando na área urbana. O município de Porto Alegre é formado pela área rural e pela área urbana. Aqui na região metropolitana tem vários municípios que não têm área rural, como Canoas, por exemplo. Então, o município de Canoas é do tamanho da cidade. Porto Alegre tem lá na Zona Sul. Uhum. É um percentual pequeno da cidade, mas tem. Então é isso. Quem vive na zona rural está nesse percentual menor aí. E o percentual do Brasil é muito parecido com o de países mais desenvolvidos. Tá? A população urbana vem crescendo bastante. A diferença da nossa urbanização para de outros países é que a nossa aconteceu de forma muito mais acelerada, e isso vai acabar gerando problemas para a organização das cidades brasileiras. Esse é um assunto para depois. Então, aqui, tu tem o êxodo rural, e passando esse período em que muitas pessoas migraram do campo para a cidade, a gente tem que destacar aqui, ó, outros movimentos que são definitivos e tentar entender por que eles acontecem. Tá? Ó, uma coisa que rola muito no Brasil é uma migração do tipo rural-urbana, que é o êxodo rural, beleza? Tá ali. Mas também, hoje em dia, tu tem aqui, ó, a migração urbana-rural. Ou seja, tá? Tu tem pessoas saindo das cidades, ó, e indo pro campo. A pergunta que a gente pode fazer é: em que situações isso acontece? Tá? Pode botar assim, ó. Quem é que está fazendo essa parada? Quem faz isso? Ó, primeiro tópico importante: o grupo de pessoas que faz isso. Aposentados. É algo bem comum no Brasil a pessoa nascer na zona rural, acabar migrando para cidades, se aposentando e aí voltando para suas origens. Isso acontece bastante no Brasil. Agora, com o avanço tecnológico, não é só isso que está acontecendo. Tá? Quem também está acabando, muitas vezes tem a possibilidade de migrar de uma área urbana para uma área rural, é a galera aqui, ó, botar assim, ó, pessoal do home office, tá? Que não precisa mais ir até um escritório para trabalhar. Durante a pandemia, muitas pessoas no mundo todo saíram das grandes cidades e migraram para outras cidades menores ou para a zona rural de municípios menores, no interior de vários países do mundo. Tá? E por que acontece isso? A gente percebe que muitos empregos tu pode fazer a tua atividade de trabalho de casa. Aí vai da tua pessoa conseguir controlar, né, o quanto tu vai trabalhar. Muitas pessoas não conseguem se controlar, acabam trabalhando demais, porque estão em casa e trabalham 10, 15, 16 horas por dia. Isso, obviamente, vai acabar prejudicando essa pessoa no longo prazo. Tá? Mas tendo um autocontrole, é interessante ter a possibilidade de, no cantinho em que tu te sente confortável, né, seguro, na tua casinha, tem a possibilidade de trabalhar. E como a internet, às vezes, ela facilita muito esse processo, a internet chega nos cantos, tem alguns cantos mais afastados do Brasil, isso vai possibilitar que esse movimento migratório ele exista. Outra coisa que acontece muito, e é uma migração que a gente pode considerar definitiva, é a migração aqui, ó, urbana-urbana.
E aí que pode perguntar, tá, mas o que diabos quer dizer a migração urbana-urbana? O cara sai de uma cidade e vai para outra cidade. Exato. Agora, o que pega o lance aqui é que o que tem acontecido é migração das cidades, das grandes cidades, tá, para cidades médias ou pequenas. E aí vem a pergunta de novo. Mas por que acontece isso? Ora bolas. Uma coisa que vale muito a pena entender é que é mais barato viver em cidade menor. Tá? O custo de vida numa cidade menor é assim, consideravelmente menor do que morar, por exemplo, numa metrópole como São Paulo. É caro pra caramba. Aliás, eu vou mostrar uns mapas de movimento migratório no Brasil e eu vou destacar por que muita gente acaba saindo das grandes cidades e migrando para cidades menores no Brasil. Isso tem acontecido muito. Outra coisa que também rola bastante, que motiva as pessoas a saírem de cidades muito grandes e migrarem para cidades menores, é o lance de ter mais oportunidades de emprego. Tá? Ah, mas a cidade maior deve ter mais emprego. Mas tem mais gente para ter emprego também. Numa cidade média, numa cidade pequena, muitas vezes, falta gente para trabalhar. E quando não falta, tem o quê? Um custo mais baixo para as empresas atuarem em cidades menores. Tendo o custo mais baixo, tu vai ter, por exemplo, no Brasil, muita empresa migrando para cidades menores. Como essa empresa migra, vai ter trabalhos que vão migrar com ela. E com isso, pessoas que vão atrás desse trabalho. Existe uma prática muito comum no Brasil que é dar incentivo fiscal, as prefeituras, os governos de estado, dar incentivo fiscal para as empresas se instalarem num município qualquer daquele estado, ou no teu município, sendo tu o prefeito, tentando atrair investimento. Obviamente, esses novos investimentos acabam atraindo população. Hoje, no Brasil, por exemplo, as cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, elas pararam de crescer ou estão crescendo bem menos do que cresciam antes. Em percentual, hoje, as cidades médias e pequenas no Brasil crescem mais do que as cidades grandes. De novo, em percentual, elas crescem mais. A gente pode perceber no próximo recenseamento que isso vai ser comprovado. No último levantamento que se teve das cidades brasileiras, foi comprovado isso. As cidades médias do Brasil, até 500 mil habitantes, cresceram bem acima do crescimento, eu falo do crescimento populacional, cresceu bem acima daquelas cidades que são mais populosas. Porto Alegre não cresceu muito em população nos últimos 30 anos. Está em 1.400.000 já tem um tempo. Tá? Então, eu preciso que vocês lembrem que entre as migrações definitivas, a gente vai ter esses casos específicos aí, ó, né, das migrações aqui, ó, como êxodo rural e outros que tais que aparecem aí no quadro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou parar um pouco para tomar um gole de capitalismo. Tá? É urbano? Tá ali, ó. Migração urbana. É que a migração urbana, tu vai sair de uma cidade e vai para outra. O que normalmente tem acontecido é que tem muito mais gente hoje saindo de cidade grande e indo para a cidade média do que o contrário. Tá? É uma tendência no mundo e é uma tendência no Brasil. É isso que eu tentei deixar claro agora. Top? Ai, ai. Vocês não sofreram com a chuva hoje de manhã? Eu demorei 1h15 para chegar aqui hoje.
Acordei, eu assim, vou sair de casa às 7 horas, que é tranquilo. Vou pegar o Uber, 7h40 eu tô aqui. É antes, isso com tranqueira. E aí, para começar, o Uber nenhum aceitava a minha corrida. Fiquei esperando mais de 15 minutos para alguém aceitar. Aí já começa a sacanagem. Quando começa a chover, eles já param já não aceitam mais corrida para ver se aumenta a dinâmica, né? Estava um valor normal ainda na hora que eu pedi a corrida. Então eu pedi a primeira vez a 7,2, eu entrei no 99, que nem foi Uber que eu consegui chamar, chamei 99. A 7,22, eu acho. E aí até chegar aqui, cheguei aqui era 8h15, eu acho. É, meu velho. Essa é a vida nos dias de chuva. Quando chove, as pessoas ficam burras dirigindo. É impressionante. É impressionante. É um troço muito doido, tá? Mas continuando aqui, ó. Eu posso elencar, gente, motivos para migrar. Eu lembrei daquela página cafona, motivos para acreditar, que tem no Instagram, tá ligado? Desculpa, errei. É razões para acreditar. Tá? Então aqui, ó, primeiro, tá? Uma migração, ela pode ser feita a partir do momento em que as pessoas são obrigadas a migrar mesmo a contragosto, mesmo que elas não queiram fazer isso, tá? Essa é a chamada migração forçada. Tu obriga a pessoa a migrar, tá? Como exemplo de migração forçada, tu pode falar assim, ó, dos milhões de africanos, né, que foram trazidos para as Américas, até ali meados do século XIX. Tá? Então, tem aparecido bastante em prova a questão da migração forçada. Vez que outra tem alguma questão falando sobre isso. Eu lembro de uma questão legal sobre o assunto, que na verdade é uma imagem é uma foto de um grupo de pessoas numa atividade cultural que está relacionada aos povos de matriz africana que chegaram ao Brasil, as religiões de matriz africana. E aí, boa parte dessa população que veio ali entre os séculos 17, 18, 19, vieram a contragosto. As pessoas foram escravizadas, sequestradas e trazidas para cá. Então, boa parte da cultura brasileira, o que é hoje a cultura do Brasil, que é bem miscigenada, que é bem diversificada, e mesmo sendo miscigenada e diversificada, se tem muito preconceito, muito racismo no Brasil, mas tendo racismo ou não, a cultura ela é diversa. Tá? Essa galera que veio por obrigação, não por vontade, ela acabou fazendo uma parte importante daquilo que é a cultura brasileira hoje em dia. Tá? O Brasil é um país feito por movimentos migratórios, então a cultura brasileira ela acaba englobando coisas de populações que vieram para o Brasil e internamente mesmo tem migrações que acabam interferindo na nossa cultura. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas a migração forçada ela acaba sendo algo que é uma paradinha que a pessoa não quer fazer. Tu tem imigrações hoje em dia de pessoas que não querem fazer também, não querem migrar, preferiam ficar nas suas casas, mas se obrigam a fazer isso, e são as pessoas que sofrem perseguição política, perseguição étnica, perseguição religiosa, acabam fugindo dos seus países, buscando refúgio em outras partes do mundo. Hoje em dia, a gente tem no planeta mais de 80 milhões de pessoas que tiveram que sair de suas casas a contragosto por conflitos étnicos, conflitos de qualquer espécie dentro do seu país,
Então, as pessoas são obrigadas a sair das suas casas. Desses 80 milhões, uns 30 milhões têm que migrar para outro país, que são os refugiados. Até quero falar com vocês sobre esses refugiados. É um assunto que tem aparecido bastante em prova. E o refugiado, caso vocês não saibam, ele obviamente também é, né, o refugiado também é um imigrante. É bom que a gente saiba disso. Todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. Esse é um fato. Tá? Outros motivos para migrar. Bom, a pessoa pode estar buscando novas oportunidades de emprego. Enfim, existe essa possibilidade, né? Por exemplo, eu não estou me sentindo confortável com o que eu recebo aqui no Brasil, eu vou tentar vir em outro lugar. Tá? Nesse detalhe, na tentativa de buscar novos horizontes, eu posso falar do quê? De uma migração que eu chamo de migração espontânea e migração planejada. Isso aqui não aparece muito em prova, tá? Eu só estou colocando um termo aqui para vocês entenderem um pouco a parada. O lance é que esse tipo de migração aqui, ó, a pessoa, vou colocar uma frase bem coxinha, bem clichê aqui, ó, busca novas oportunidades. Tá? Migração espontânea ou planejada. Uma coisa que tem acontecido muito em países como o Brasil é uma migração que ela surge para ser temporária e acaba sendo definitiva. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem um termo que a gente usa em geografia que é fuga de cérebros, que geralmente acontece em países periféricos. Como é que funciona isso? Uma pessoa estuda, faz ensino superior num país periférico como o Brasil. E aí, de repente, ela recebe a oportunidade para fazer uma pós, um mestrado, um doutorado fora do Brasil. Aí a pessoa vai completar os estudos dela fora. O objetivo era esse, ir a um tempo, estudar fora e voltar, mas muitas vezes ela não volta. Por quê? Porque aparece uma oportunidade de emprego no país que ela foi fazer complementar os estudos dela e ela, pô, vou ganhar muito mais dinheiro aqui, não vou voltar. E aí que vê o cérebro fugindo do Brasil. Tá? Isso faz com que as pessoas mais qualificadas tenham essa oportunidade e o Brasil perde com isso, né? Querendo ou não, muitas pessoas que estudam aqui no Brasil, por exemplo, fazem uma universidade pública, como a URGS, elas estão recebendo do Estado brasileiro a oportunidade de ter um ensino superior de graça. Não é verdade? E, aliás, vocês estão pensando nisso também, acredito eu. Tá? Aí, obviamente, não existe almoço grátis, né? Então, a universidade ela é gratuita, porque tem um contribuinte brasileiro que paga os seus impostos, blá, 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 o escassachê. E essa pessoa, acredito eu, deveria, por trabalhar de graça, contribuir para o desenvolvimento do Brasil, do país em que ela nasceu e está estudando. Só que muita gente faz o quê? Recebe a oportunidade de estudar fora e quando vai não volta mais. Aí que tá. Existe um conflito ético muitas vezes. Claro, se a pessoa, por exemplo, estudou numa universidade privada, ela está pagando para trabalhar, para estudar aqui no Brasil, e ela vai embora, bom, ela está pagando, os pais estão pagando, enfim, faz o que bem entender. Eu acredito que o ensino público ele deve ter uma contrapartida, né? A pessoa que estuda numa universidade federal, ela deveria, de alguma maneira, acabar contribuindo de alguma forma para a população, né? Contribuir com aquilo que ela aprendeu de graça na universidade que ela fez. Só que muitas vezes isso não acontece. Tá? Então, fuga de cérebros é um tipo de migração que eu acredito que seja espontânea. A pessoa não está pensando em ficar para sempre fora do Brasil, mas aparece a oportunidade, o dinheiro vem, e aí, obviamente, a pessoa não volta.
Lembrem-se da fuga de cérebros. Imagina o cérebro fugindo assim, ó, correndo. Aliás, tem uma charge que é bem assim. Um monte de cérebrozinho com perna e braço, uma mochilinha, um headphone, correndo assim, ó, caminhandinho numa estrada, e aí tem uma placa apontando para o Brasil, pro lado contrário, sabe? E a galera, ó, fugindo não, indo embora daqui. E se a gente vai conversar com uma galera, tem uma galera que a gente dá aula, que fala, eu quero ir embora do Brasil, eu quero procurar outros lugares para trabalhar, para viver. Para que morar no Brasil? Eu vou morar em Portugal, vou sofrer com a xenofobia lá em Portugal, mas pelo menos eu sofro com a xenofobia ganhando em euro. Então, vejo alguma vantagem nisso. Tá? Pois bem, agora, uma coisa que qualquer idiota, eu não estou chamando vocês de idiota, por favor, mas qualquer idiota sabe que o Brasil é um país feito por imigrantes. Claro, tu vai ter o povo nativo, que infelizmente foi boa parte dele dizimado pelos portugueses quando invadiram aqui o que hoje é o Brasil, mas o Brasil é um país feito por movimentos migratórios. O Brasil é um país de imigrantes. É bom que a gente entenda que até a Segunda Guerra Mundial vai ter um período aí de maior deslocamento populacional, talvez, da história da humanidade. Eu acho que aproximadamente 60 milhões de europeus saíram da Europa e migraram para outras partes do mundo. Agora eu pergunto, por que o cara resolve sair da Europa? Pô, Europa, rico, Europa. Por que esse cara está saindo de lá e vai tentar a vida em Caxias? Né? Tu acha que o sonho dele era se mudar para Sorocaba? Fica o questionamento, né? O que vai acontecer na Europa antes de todos os lugares do mundo? A gente vai ter Revolução Industrial, certo? Então, presta atenção. Eu estou lá trabalhando no campo. Eu sou um agricultor italiano. E estou lá, né? Aqui, ó, falando com as mãos e tal. E aí, de repente, eu perco meu emprego porque... a tecnologia... Daí, lá sou eu, um italiano, fudido, sem emprego. Eu vou para uma cidade da Itália. Aí eu chego na cidade. Vou conseguir emprego, porcozinho. Aí chega lá, não arruma emprego. Aí aumenta o número de pobres no país. Aí, imagina os governantes assim, mas o que eu vou fazer com esse monte de pobre aí? A Europa não é lugar de pobre. Vamos mandar esses pobres embora. Aí empurra tudo para um barco, um navio, enfia o Oceano Atlântico lá dentro e foda-se. Se dobrar à direita, vai a Nova York. Se dobrar à esquerda, vai a Santos. E aí, tá, basicamente, por alguns centímetros aí, algumas milhas náuticas, eu não sou de uma família do Brooklyn, eu sou de uma família, né, do Rio Grande do Sul. Mas é isso. Pelo menos para quem tem aí ascendência italiana. Aliás, vale a pena destacar o caso dos italianos, porque eles foram super importantes para a cultura brasileira e também importantes para a organização do trabalhador brasileiro. Vale destacar isso. Tá? Entre ali meados do século XIX e metade do século XX, o grupo de imigrantes que mais chegou ao Brasil foram os italianos. Tá? O que está acontecendo no mundo ali no século XIX? O capitalismo está evoluindo, a Revolução Industrial está se espalhando pelo mundo, né? As empresas, né, vão lucrar em cima da mais-valia, que é basicamente, mais-valia é a diferença do valor que o trabalhador rende à empresa para o valor que ele recebe em troca desse trabalho. Isso é a mais-valia. E tu está falando de um planeta onde o capitalismo vai gerar a necessidade da existência de
que mais consumidores. Então, eu vou precisar ampliar a mão de obra assalariada. Por isso que tu vai ter a escravidão se tornando obsoleta na América. Tu acha que as pessoas na América que tinham escravos, muitos serão favoráveis e vão aceitar a abolição da escravidão porque eles são pessoas boazinhas? Tu acha que teve o fim da escravidão no Brasil porque a princesa Isabel era legal? Talvez. Tá? Mas o mundo capitalista precisava de consumidor. Como é que o escravo vai ser consumidor se ele não ganha dinheiro? Então eu preciso de mão de obra assalariada. Então eu vou acabar com a escravidão. Aí no Brasil, tu vai ter ali algumas leis que começam a impedir que tu traga mais escravos para o território brasileiro, já na metade do século XIX. Eu vou precisar de mão de obra assalariada. Eu vou dar salário para o escravo? Não. Eu vou chamar o imigrante que vem lá da Europa. E aí eu vou estar tentando branquear o Brasil, porque é também um processo racista aqui no Brasil. Porque se considerava o Brasil um país muito escuro, muito preto, pelo número de pardos, o número de negros que existiam aqui, e eles queriam branquear o Brasil. E aí, na abolição da escravidão, o escravo brasileiro não vai receber nenhum tipo de auxílio, não vai receber indenização. E, ao mesmo tempo, o imigrante europeu vai chegar aqui, muitos vão receber terra, vão receber emprego, vão receber salário. De novo, esse cara que veio de lá não tem culpa de nada. Ele nem sabia. Ele só viu que tinha uma oportunidade e aproveitou. Mas essa prática no Brasil, para ser mais específico, ela acabou gerando um mar de pessoas que ficou à mercê, à margem da sociedade. Tu tem problemas urbanos hoje no Brasil, pessoas morando em ambiente insalubre, com esgoto a céu aberto, porque não teve esse planejamento no século XIX de tentar inserir essa população liberta na sociedade brasileira, arrumando para elas um emprego, um trabalho assalariado, ou pagando uma indenização pelo tempo que as pessoas trabalharam de graça. Isso não rolou no Brasil. Tá? Sobre esses italianos aí, pessoal, vale a pena destacar uma coisa. Eles estão aí em primeiro lugar. Eu acho que não está aparecendo. Agora sim. Tá? O que vale destacar é que muitos italianos vieram para o Brasil, tá? E ficaram aonde? Ficaram no Sudeste, e aqui na região Sul. Aliás, tá? Os italianos são responsáveis pelo surgimento do movimento sindical aqui no Brasil, de trabalhadores, porque parte desses italianos do século XX vem para trabalhar na indústria. Essa galera traz o anarquismo para o Brasil, traz o sindicalismo, traz o marxismo para o Brasil. Boa parte dos movimentos populares de esquerda brasileiros que existem hoje começam a surgir com esses operários europeus que vêm principalmente da Itália. Essa galera que vai influenciar nesse espectro político-ideológico aqui no Brasil. Não existia marxista no Brasil, até porque devia ter alguém que lesse Marx antes no Brasil, mas não tinha um movimento organizado de pessoas que poderiam se dizer socialistas. Isso vem com esses imigrantes italianos. Tá? Só lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, eles foram o último grande grupo de imigrantes a chegar. Tá? Eles chegaram depois dos alemães e chegaram depois, obviamente, dos portugueses. Ali tem mais alemão que português, porque esses portugueses ali, ó, é a galera que veio para cá depois que o Brasil se tornou um país. Que hora é o intervalinho? Ah, tá. Tá dormindo ali agora, não vai perceber. Droga, ela. Foi só eu falar.
Ah, pera lá. Ah, agora foi. Então, voltando à vaca fria aqui, só para fechar essa parte. A gente tem ali, ó, é a segunda vez que eu falo isso hoje. Italianos, portugueses, aí tu conta os portugueses que vieram para o Brasil depois que o Brasil se tornou um país independente. Antes disso, eles eram portugueses, óbvio, mas o Brasil não era o Brasil. O Brasil era parte de Portugal. Tá? Aliás, o Brasil tem uma história bem esquisita, né? O Brasil, ele, em 1808, passa a ser o centro da coroa portuguesa, porque a família real portuguesa fugiu de Napoleão, veio para cá, né? E aí depois o Brasil se declarou independente de Portugal, tipo, 14 anos depois. Aí quem era o rei do Brasil, o imperador do Brasil? Filho do rei de Portugal. Então, tipo, de alguma maneira ele ia ser imperador do Brasil em algum momento. O Dom Pedro, né? Primeiro. E aí depois vai ter o Brasil República, que é um golpe militar. O brasileiro adora um golpe militar. O brasileiro está sempre buscando um golpe militar para chamar de seu. Ah, o sonho, assim, ó, que tesão, um golpezinho militar, uma ditadura. Então, a gente vai ter ali, né, os dois primeiros presidentes da República foram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o senhor Floriano Peixoto, que talvez seja uma das pessoas mais odiosas da história dessa república, tá? Que dá nome, inclusive, à capital do glorioso estado de Santa Catarina, né? Cidade de Florianópolis. Mas ele foi uma das pessoas mais filhas da puta da história daquela cidade. Ah, pesquisa aí, que eu não sou professor de história, mas sei lá, Florianópolis, Floriano Peixoto. E você vai se deleitar com a filha da putagem dele. Ó, portugueses, que é diversos. Outros, né? Que outros? Os que não. Muito bem. Tu vai ter aqui sírios, libaneses, judeus, outros asiáticos, eslavos. Estão nesse grupo aí de diversos. Eu vou acabar destacando aqui no quadro aqueles que eu acho que são mais importantes para mim, e para nós aqui no Rio Grande do Sul, é óbvio. Tá? Aqui, ó, italianos, e aí tem também os alemães. Para onde que os alemães vieram no Brasil? Vieram para a região sul. Tá? E assim, eles vieram praticamente só para a região sul. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são dois estados, né, repletos de descendentes de alemães. Não é verdade? E herdamos muitas coisas boas dos alemães, né? A organização, a vontade de trabalhar, né? O nazifascismo. Tudo isso aí, ó, herança cultural da Alemanha. Não é verdade? Afinal, pessoal, Santa Catarina, a sigla, né? Santa Catarina é SC, de fascismo, né? Por isso que eu nunca esqueço que fascismo é com SC, porque é SC de Santa Catarina. Fica a dica. Espero que não tenha nenhum catarinense me vendo. Se também está me vendo, sabe que teu estado é... E ninguém vai ficar reclamando que eu estou falando mal de nazista, né? Vamos combinar, né? Nossa, o professor, ele maltratou os nazistas. Caralho, cara. Vamos cancelar o Marcelo. Ah, falou de nazista. Oh. Aliás, uma coisa que me impactou muito... Uma coisa que me impactou muito, gente, não sei se vocês lembram daquele professor de história em Santa Catarina, que tinha uma suástica na piscina, no fundo da piscina. O que eu fiquei mais chocado, gente, é um professor de história ter piscina. Os caras falando da reportagem, piscina com suástica encontrada na casa de professor de história. Eu falei, caralho, um professor com piscina em casa, tá muito errado. Esse cara... para, não tem nada a ver, gente. E como diz aquela história, né, tem que bater em nazista até a suástica virar catavento. Mas, enfim, tem coisa legal em Santa Catarina, é óbvio, tem pessoas legais.
Tem. Mas aí, mas tem gente muito complicada, infelizmente. Mas um país é ótimo, é um estado muito bonito. Agora eu vou começar a elogiar, né? Belas praias. Mas vai que gravem, né? Eu seja cancelado pelos catarinenses. É verdade, né? Se vão me cancelar, não vou mostrar essa parte. Muito bem, obrigado. Tá? Então, assim, ó, o número de alemães e de japoneses que vieram para o Brasil é muito parecido. Eu acho que até comentei sobre isso na aula passada. Só que o número de alemães que veio para o Brasil veio para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, basicamente. Já os japoneses ficaram em São Paulo, que é a maior colônia japonesa do mundo. Qual é o país que mais tem japonês no mundo? O Japão. Muito bem. Qual é o segundo que tem descendente de japonês? Possivelmente é o Brasil ainda. O pessoal vai falando, né? Fala rápido. Brasil, como assim? Aquele cara fala, qual é o país que mais tem brasileiros? Brasil? Todo mundo cai nessa piada bosta. Quem tem mais? Qual país que tem mais brasileiro? Estados Unidos. Não, é Brasil. Estados Unidos é o segundo. Tá? Mas então, assim, ó, é bom que vocês lembrem, ainda mais quem vai fazer o vestibular da URGS, que no Rio Grande do Sul, e aí eu desenho esse glorioso estado aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui, ó. Nossa, parece que eu espremi o Rio Grande do Sul. Ó, de Porto Alegre a Caxias. Nesse trecho aqui, ó. Porto Alegre, Portugueses. Tá? E aqui, ó, no Vale dos Suínos. Os alemães. Tá? E lá na Serra, o que tu tem? Os italianos. Então, como eu sempre digo, quer saber quem chegou primeiro no Rio Grande do Sul? Pega a BR-116 e vai de Porto Alegre até Caxias. É português, alemão e o último a chegar, italiano. Tá? No caso do Rio Grande do Sul, é bom destacar que muitos desses imigrantes vieram para trabalhar no campo, mas também são importantes para o desenvolvimento da indústria gaúcha. Os italianos foram importantes para o desenvolvimento da indústria em Caxias, que é um polo industrial do Rio Grande do Sul, e que só é esse polo industrial graças à construção da BR-116, e foram esses empresários caxienses que forçaram a barra para a BR-116 passar por Caxias, porque o projeto original dela não passava em Caxias do Sul, passava em Antônio Prado. Então, o lobby dos empresários de Caxias, no governo federal, fez com que a BR-116 mudasse o traçado dela para passar por Caxias. E isso transformou Caxias na segunda cidade mais importante do Rio Grande do Sul. E esse eixo Caxias-Porto Alegre aqui tem quase 80% da população gaúcha. É muita gente. Uma grande concentração. Aqui vai ter uma grande aglomeração urbana, inclusive as duas regiões metropolitanas do Rio Grande do Sul estão aqui, né? A de Porto Alegre e a da Serra Gaúcha. Tá? E os alemães aqui também são importantes para o desenvolvimento da indústria no Vale dos Sinos e aqui em Porto Alegre também. Quando a gente fala em Vale dos Sinos, a gente fala de setor coreiro calçadista, que hoje em dia é bem menos importante do que já foi. Muitas empresas ali de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Parobé, já vazaram do Rio Grande do Sul. Pelo menos a produção delas. Mas aquela região, ela surge como um forte polo da indústria do couro e da fabricação de calçados. Tá? Então, os alemães do Rio Grande do Sul eles são muito responsáveis pela indústria fumageira em Santa Cruz, porque tem uma leva de alemães que migra para Santa Cruz também. Eles são importantes para a indústria calçadista e também a indústria alimentícia. Eu posso estar falando uma mentira, mas a primeira fábrica brasileira de chocolate
é de um alemão, que é a Neugebauer. Se não é a primeira do Brasil, é a primeira do Rio Grande do Sul. Tá? Na verdade, não é brasileira, ela é gaúcha. Além de brasileira, gaúcha. Então, o Ernesto Neugebauer, que fundou a empresa, acho que até era no quarto distrito aqui, a Neugebauer, em Porto Alegre, tá? Ele era uma liderança dos empresários aqui no Rio Grande do Sul e era alemão. E foi importante para a economia do Estado. Mas a Neugebauer não é mais da família, no caso. Não, o cara, eles venderam a empresa, não o nome, né? Não pode mais usar o teu sobrenome. Não. Calma, vou falar. Aliás, a Neugebauer, que foi vendida, não é mais uma empresa gaúcha. O antigo dono da Neugebauer fundou uma outra empresa. E eu descobri isso, sabe aonde? No TikTok. O pessoal fica criticando o TikTok. Eu aprendo muita coisa no TikTok. Porque o meu algoritmo só me mostra coisa importante. Se alguém está aqui reclamando, no TikTok só tem pessoa rebolando a bunda, é porque tu olha a pessoa rebolando a bunda, tu fica retido no vídeo, tu salva, compartilha, e aí o algoritmo acha que tu só quer ver aquilo. Então toda vez que uma pessoa fala, mas o TikTok é só bunda, porque a pessoa olha a bunda e quer ficar olhando a bunda. Aparece o quê? Aparecem informações interessantes do Rio Grande do Sul, coisas de geografia, coisas de teoria da conspiração. Eu vi que tem uma trend no TikTok, né? Eles pediram, mas eu não quis fazer. Porque eu falei, eu não vou conseguir fazer um mapa do Brasil em um minuto. Para ficar legal. Vai ficar uma merda. Eu não quero ficar pagando vale se fosse do Rio Grande do Sul, eu faria, tranquilo. Mas o Brasil é mais difícil. Porra, tá louco? Capitalismo. É verdade. Eu? O que nojo foi sem querer. O capitalismo também. Eu estava tomando a coquinha. Olha para o mapa ali, ó. Olha para a tela. Estou me sentindo um apresentador de programa Balanço Geral, sabe? Hã? Vocês querem que eu... desculpa. É hora do intervalo, pessoal. Lanchinho, então, rapidinho. 3 minutos, pode ser? Tá, então 5. É verdade. Olha, não posso ficar aqui, eu saio da câmera para mostrar a televisão do tempo. Você viu a massa de água? Obrigado. É verdade. Eu mostro no mouse aqui para eles. Aí olhou pro resto da sala. Olhou pro resto da sala. Dormindo no estrado. Tá tão apagado. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo cursinho, e eu fui com uma vez de 15 anos, sabe? Tinha aula do livro muito boa. Aquelas aulas especiais do livro, lá. Então eu lembro que eu tinha uns 4, 5 períodos do livro. Eu estava sentado na aula começou a aula de literatura, eu estava olhando assim. Aí eu fiz aqui, ó.
A impressão que eu tive foi assim, ó. Quando eu vi assim, a professora de química, eu olhei assim no horário, literatura tinha mais uns 3 ou 4 períodos depois de química. Quem foi? Ele achou que ele não ia ter Eu fiz tudo da hora. Eu fiz isso, né? Eu fiz isso ontem, porque eu fiquei teve um ninguém, ontem, até as 2h. A minha melhor amiga, ela era colega de faculdade da minha namorada. E ela dizia que a minha namorada era muito irritante, que ela ficava dormindo na aula, só que ela ouvia toda a aula. E aí ela ficava assim, a minha namorada. E aí eu ficava. E aí o professor, alguém tem alguma dúvida? Daí ela, professora, quando a senhora falou tal coisa, Você começa a falar assim, e aí eu vou me gostando. Tem uma coisa que eu não quero, isso não faz sentido. Eu levanto, aí eu tenho coisas. Tipo, que às vezes que tu lembra, entendeu? o nosso cultuano, assim, ó. Vargas. Não é que é? Tem uma coisa que é assim, não, pera, você não entende. Não, Vargas, cultura, Guerra Mundial. Só tudo entendeu, mas valorizar. As memórias que tem que festa, lembro só de uma parte. Aí eu acho que isso. Mas em casa, às vezes eu estou corrigindo alguma coisa no trabalho dos meus alunos do colégio. E eu começo a pegar no sono, muita raiva, eu grito. Eu não posso dormir, tá ligado? Aí, eu falei assim, eu vou corrigir mais vezes. Aí, eu tenho que corrigir assim, ó. Eu corrijo os dois. A escrivaninha aqui, a câmera aqui, ó. Eu pulo na cama e durmo. E sem ter hora para acordar. Não, eu já dou uma cochila, né? Cochila para você. Ele dorme, não tira o cochilo, então ele não bota o despertador. Pode acordar daqui a 2 horas, daqui a 20 dias. Foda-se. Né? Vai que o melhor sono é aquele que acorda, não sabe se é de manhã, se é de tarde, Acorda se bem. é de noite. Mas tempo eu estava deitado quando eu era novo, eu não gostava de detalhe. Eu achei que coisa de velho. Eu sou velho. Agora eu adoro detalhe. Eu gosto. Tá aqui, né? Ela consegue. Não, mas tem aula que eu tô encosto na parede aqui, ó. Eu já dormi dando aula. Essa é uma tática muito foda, né? Como é que fez? Cara, era uma aula tão automática na minha cabeça, eu dormi dando aula. Então, aqui assim, ó. Bem assim, ó. Escrevendo um quadro. Tá? Aí eu virava para o quadro. E assim, ó, por exemplo, no colégio, muitas vezes, o cara escreve um quadro sem falar nada. Aí eu falo, eu vou escrever, depois me explica. Aí fica aqui, escrevendo, de repente, fala aqui, ó. Agora, disfarce. Não dormir de errado, só. Eu tava vendo o cartão hoje, e o caminho já tá automático pra mim. Só que, Gabi, esse carro não faz. E eu esqueci. Eu só liguei com o carro do do meu lado, esperando passar. A gente caminhar assim, entendeu? Tipo, aí eu não Um amigo meu já dormiu na sinaleira uma vez, no carro. Meu pai chegou em casa. Um amigo meu também dormiu no carro dele uma vez. Ana Laura, não sei se você vai fazer. A gente foi numa Aí antes de vir, Ela dormiu no banheiro. ela já dormiu. Você tem que secar o cabelo. Secar o cabelo. E aí, o secador desligou e ficou um silêncio mortal, assim, na casa. Aí eu, Ana Laura. Quando a gente chega no banheiro, tá ela assim, ó, na frente.
A quadrada, senhor, ela com os dedos no céu, a quadrada assim, ó. Baixou a pressão. Você cansa, viu? Uma vez, uma saída de campo da URGS, o meu colega tomou banho e tinha saído para jantar. Ele estava meio bêbado já, né? Aí ele sentou na cama para botar meia e ele assim, cadê minhas meias e tal? Aí alguém falou pra ele, tá aí atrás de ti na cama. Daí ele se atirou para trás para pegar meia e não voltou mais. Ele ficou assim, ó. A gente foi chamar ele uma meia hora depois, tava assim, ó. Dormiu com a meia na mão, assim, ó. Os pés para baixo, assim, sabe? E metade do corpo para cima da cama, assim, dormindo. Cara, é foda. Ah, oi? Aham. Os rabiscos, assim, ó. Faz! Não faz sentido algum, né? É muito foda isso. Tá, ó. Parou? Olha pra cá, ó. De novo, vou repetir pela 40ª vez. Muita gente veio para o Brasil e dentro do Brasil os movimentos migratórios são importantes também. Agora, a gente está vendo aí ó, um mapa que basicamente especifica alguns movimentos migratórios no Brasil de 1950 até 1970, certo? Tem algumas setinhas que vale a pena destacar. Aparece o negocinho do mouse para vocês aí. Ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Apareceu aí? Tá? Isso aqui está relacionado, pessoal, à expansão da fronteira agrícola brasileira. Essa seta que sai do Rio Grande do Sul e avança pelo centro-oeste e pelo norte. Oi. Só falta a pessoa. Sim, senhor. Ah, por favor. Sim, senhor. Ó, se tiver tudo ok, não precisa mandar mensagem, tá? Porque daí eu fico mais solto. Então, ali no canto vai ter todo mundo aqui, ó, do Rio Grande do Sul para o interior do Brasil, a gente tem um processo que a gente pode chamar de interiorização do Brasil. A partir daqui, ó, do Rio Grande do Sul, principalmente, tu vai ter muita gente migrando para o Mato Grosso do Sul, Rondônia, dentro de um processo que a gente vai chamar de expansão da fronteira agrícola brasileira. Isso vai acontecer principalmente a partir dos anos 60. Dentro de uma ideia de interiorização do Brasil. A gente tem que lembrar que boa parte da população brasileira vive próxima do litoral. Então, já existe uma prática ao longo aí do século XX de levar a gente para o interior do país. Ponto. Agora, outras setas que são importantes. Saindo do Nordeste, indo para o Norte, indo para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Aí nós vamos ter 3 coisas importantes. Primeiro, migração para o Norte. Motivos. Tu tem ali durante a Segunda Guerra, né, o segundo ciclo da borracha, onde muito nordestino vai para o norte para extrair látex das seringueiras. E tu vai ter também depois, durante o governo militar, todo o investimento que foi feito na produção industrial do norte do país com a criação da Zona Franca de Manaus. Isso vai levar muita gente a migrar do Nordeste para o norte do Brasil. Posso. Eu estou aí para isso. Tá? Ó, pessoal que está em casa, eu vou colocar setinhos aqui, ó. Tá? O mapa ali, ó, está aparecendo 1950, 1970. Tá? Pessoal do Nordeste, primeiro, vamos ver para onde o Nordeste vai aí. Tá? Tu tem uma seta indo para o norte, e aí eu posso destacar aqui, ó, a borracha, ali durante a Segunda Guerra, e também, o que é super importante, cai em vestibular, e tem uma questão que eu vou enviar para vocês que fala sobre isso, que é a expansão da indústria na região, tá? A expansão da indústria com a criação da
Zona Franca de Manaus. Isso aqui é 1968. Tá? Para quem não sabe, pessoal, o governo brasileiro, a partir do Juscelino, começou a criar vários órgãos estatais com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico em outras regiões do Brasil, porque o desenvolvimento da indústria era muito concentrado no Sudeste. Então, vai ser criada a Sudene para desenvolver Nordeste, a Sudan para desenvolver a Amazônia, a Sudeco, a Sudesul e a Suframa, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Tá? E a Zona Franca de Manaus vai ser basicamente o quê? Uma área em que as empresas que lá se instalam podem trazer tecnologia de fora sem as taxas, as tarifas alfandegárias que teria que pagar se estivesse em outra parte do Brasil. Por isso que é uma Zona Franca. O que acontece? Era muito caro trazer tecnologia de fora para o Brasil. Tinha todo um esquema de proteger o mercado interno. Então, as empresas que vinham para o Brasil para produzir tecnologia, principalmente, produzir eletrônicos, principalmente eletrônicos, acabava indo para o norte, se instalando em Manaus para ter mais facilidade de trazer essa tecnologia de fora para poder implementar na sua produção industrial. E aí, esses produtos eram vendidos no mercado interno. Geralmente muito caros, né? Até porque tinha que, imagina, transportar uma TV de Manaus até Porto Alegre, vai agregar um valor aí no transporte. Mas, enfim, a criação da Zona Franca de Manaus possibilitou que tu desse uma reativada, uma reavivada nos processos econômicos do norte do país. Principalmente de Manaus, que no começo do século XX era a cidade mais rica do Brasil. E era a capital mais moderna do país por causa do dinheiro da borracha. E já não era mais ali nos anos 60. Então, aí está a parte do processo de interiorização do Brasil, levar a gente para o norte. Tá? O pessoal do Nordeste também migrou aí para o Centro-Oeste. E aqui eu tenho que destacar principalmente a construção de Brasília. Para quem está meio perdido, Brasília é a capital brasileira desde 59. Antes disso era Rio de Janeiro. Uma das ideias da construção de Brasília era, de novo, levar mais gente para o interior do Brasil e também deixar o governo mais longe do povo. E mais seguro também. É muito difícil de invadir o Palácio do Planalto. Falando isso agora parece meio cômico, mas realmente é difícil, porque só tem um caminho até lá. Antes, o governo brasileiro ficava no Palácio do Catete, que é no centro do Rio de Janeiro. Então, qualquer manifestação ficava ao redor do palácio, enchendo o saco do presidente. Agora é longe. Em Brasília, tudo é longe. Né? O lance é que a construção de Brasília levou muitos nordestinos para lá. Uma galera hoje vive nas cidades que ficam ali orbitando ao redor de Brasília. As cidades satélites. Tá? Claro que essa galera mais humilde não vai morar no plano piloto. No plano piloto mora quem tem mais grana. Quem tem um serviço público, enfim. O trabalhador vai para Guará, Taguatinga, outras cidades que ficam ao redor ali. Tá? Além também, obviamente, e esse é um movimento que a galera gosta de falar muito, Nordeste, Sudeste, né? Por causa dos empregos, principalmente na construção civil e na indústria. Aliás, o Sudeste, ele é do jeito que é por causa dos nordestinos. Tá? Por que vocês acham que a cultura nordestina é tão forte no Brasil? Ela é tão relevante, acaba sendo sempre um bom exemplo de cultura brasileira. Por que vocês acham isso? Porque é do Nordeste? Também. Mas a cultura, geralmente, de um país é reflexo
da cultura que se destaca nas cidades mais ricas, mais importantes daquele país. Então, tudo que se produz de cultura no Brasil é muito reflexo de Rio de Janeiro e São Paulo. E São Paulo é uma cidade feita por nordestinos. Então, a cultura do Nordeste acaba sendo uma cultura bem mais nacional do que a cultura gaúcha, por exemplo. Tá? Agora, tu tem um forte traço de cultura gaúcha ali no centro-oeste brasileiro. Já já eu falo disso. O que foi? Desculpa, querida, eu te atrapalhei. Tudo? Ah, beleza. Ah, oi. Foi nas músicas desse, teve aquela vida assim pra não sei da Prata. Rio da Prata? Tipo assim. É mais aqui no sul. Eu sempre fui uma de especialização também. Rio da Prata? Foram para o Uruguai? Ué, para fazer o quê? Olha, de brasileiro indo para lá? Porra. Eu não lembro. Posso procurar. Muito bem. Dá uma olhada aí. Agora eu fiquei curioso. Foi na URGS mesmo? Faz tempo, então, que eu não lembro se é uma questão. Tá. Tá, gente, enquanto ela procura, eu falo mais um pouco aqui, ó. Ó, aqui tem nordestinos e agora os sulistas. Ó, a galera que sai do sul, nesse período, ó, tá indo para o centro-oeste. Ó, num período que a gente vai chamar assim, ó, de expansão da fronteira agrícola. Então, essa ocupação do interior do Brasil está muito focada na agricultura e na pecuária. Então, tu vai ter, entre outras coisas, a expansão da soja por todo esse interior brasileiro aqui, ó. Soja levada pelos gaúchos. Vale citar também a importância do Rio Grande do Sul nessa região. Deve ser a região que mais tem CTG no Brasil, mais do CTG do que no Rio Grande do Sul, inclusive. Dá para saber também que boa parte desses gaúchos que foram aqui para o Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, são de origem alemã, porque a gente vai ter também uma proliferação aqui, ó, de igrejas luteranas, o que está relacionado muito à ocupação alemã, porque os alemães, boa parte deles, que vieram para o Brasil, eram luteranos. Tá? Então, tu consegue perceber isso pela expansão do luteranismo e de igrejas luteranas aqui na região. Tu já percebe que esse imigrante que saiu do Rio Grande do Sul, ele possivelmente a grande maioria era de origem alemã, ocupando o interior do país. Aliás, o gaúcho é um grande explorador de fronteira agrícola brasileira. E atualmente, a fronteira agrícola brasileira nem é mais essa daqui, ó. Caso vocês não saibam, a gente considera como nova fronteira agrícola brasileira, que é a nova área de exploração na agricultura, uma área aqui, ó, que fica entre o norte e o nordeste do Brasil. Ah, é verdade. Ó, essa galera aqui, ó, essa região, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a união de seus poderes aqui, ó. Eu tenho Matopiba, que é a nova fronteira agrícola brasileira. É para onde a galera está indo agora para tentar ganhar dinheiro com a agricultura. Achou? Oba. Claro. Vamos ver aqui. Leia o texto abaixo. Olha aí, Eduardo Galeano. Né? É uma questão da URGS, de História. 2014, vamos ver. O gaúcho arranca o couro e o estica, preso a estacas ao sol. Do resto, que não quiser, fica para os corvos. Do povoado de Goia, os couros seguirão em viagem para o porto de Buenos Aires e atravessarão o mar até os curtumes de Liverpool. Não na Inglaterra, tá, gente? O preço terá... Não, atravessarão o mar até Liverpool, acho que é Liverpool mesmo.
O preço terá sido multiplicado muitas vezes quando os couros regressarem ao Rio da Prata, tempos depois transformados em botas, sapatos e rebenques de manufatura britânica. Então, o texto do Galeano está falando do couro que era extraído do boi na Argentina, ia para a Inglaterra e voltava manufaturado para cá, para ser vendido aqui. Tá, beleza. O trecho faz referência ao contexto histórico da América Latina no século XIX e à importação de matérias-primas europeias essenciais ao processo de... Isso aqui é formação de economias pecuaristas de exportação na América Latina. Resposta. Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, mas está falando sobre... Está falando sobre algo que era muito comum nas colônias de países europeus. Não que a Argentina fosse colônia inglesa, mas a Inglaterra acabou dominando boa parte do mundo no século XIX, que é o lance dos países periféricos fornecerem matéria-prima, tá ligado? Fornece matéria-prima e tu recompra o produto manufaturado. Então, por que a Argentina não constrói a bota, não faz a bolsa de couro ou a jaqueta, vende o couro para a Inglaterra e lá esse couro acaba sendo beneficiado? Então, a questão aí está falando, obviamente, do crescimento da pecuária bovina na região. Porque esse cara vai ganhar muito dinheiro, porque ele vai estar vendendo couro para uma empresa de fora do território latino-americano, latino, no caso aí. Essa galera esse couro vai para a Inglaterra e volta para cá. Aquela coisa que acontece muito, por exemplo, com o petróleo brasileiro. O Brasil vende petróleo bruto e compra refinado. E não precisaria fazer isso. É uma falta de investimento que se tem nos países periféricos na indústria, em detrimento aí de uma exportação de produto ligado à agricultura e à pecuária. O que não agrega muito valor à exportação. O que seria melhor para o Brasil ser um país agroexportador ou um país que exporta coisas ligadas à indústria? Se o Brasil fosse um país que exportasse produtos industrializados, o nosso PIB seria maior do que é, porque a indústria agrega mais valor à exportação. Mas o Brasil prefere vender soja. O pessoal da Argentina preferia vender couro e não a bota pronta, o que daria mais dinheiro para a Argentina. Esse é o lance. Tá? Então, aqui, ó, o gaúcho, desde piá, vai aprendendo a ser valente. Não é? O gaúcho aqui, ó, ele vai ser importante para a ocupação do interior do Brasil. Certo? E ele vai fazer parte desse movimento. Movimento esse que se consolida e se intensifica. Vamos. Isso. Aí se intensifica nos anos que se seguem. Como tu pode ver nessa imagem aí, tu vai ter mais setas aparecendo no mapa, o que vai nos mostrar, basicamente, que esses fluxos migratórios, eles acabam se intensificando. Tá? Uma ocupação maior da fronteira agrícola brasileira, uma maior migração para o interior do Brasil, para o centro-oeste, a região de Brasília cresceu ainda mais, tu tem ainda um forte número de nordestinos migrando para o sudeste brasileiro, e uma coisa que vale a pena destacar é que no futuro, a partir dos anos 90 e principalmente a partir dos anos 2000, essa imagem não está aí, a gente vai ter um tipo de movimento migratório no Brasil que a gente chama na geografia de migração de retorno. Tu vai olhar setinhas no mapa lá, tu vai ver, por exemplo, no Nordeste, muita setinha voltando para o Nordeste. Você não tem no mapa aí, eu vou apagar aqui no canto para destacar isso. Então, quando a gente fala de movimento migratório no Brasil, a gente tem que lembrar que a partir dos anos 2000, a gente vai ter um movimento muito constante que a gente pode chamar de migração de retorno. Tá? Principalmente de retorno ao Nordeste. E por que isso vai estar acontecendo? Tá? Principalmente porque é mais barato viver no interior do Nordeste do que numa metrópole como São Paulo.
Uma coisa que vai acontecer a partir dos anos 90, que vai se consolidar durante os anos 2000, é o advento dos programas de assistencialismo social no Brasil. E o principal deles é o Bolsa Família. E várias famílias, com perdão da redundância, que recebem o Bolsa Família, optam muitas vezes por voltar, muitos que moravam em São Paulo e que tinham origem do Nordeste, voltar para a sua cidade de origem. Por que isso? Porque o valor que eles recebem no Bolsa Família, ele acaba sendo muito mais rentável no interior do Brasil do que numa metrópole. Não faz muita coisa com R$100 em São Paulo. Agora, com 100 e poucos pila numa cidadezinha do interior, tu consegue te virar um pouco melhor. Pelo menos tentar sobreviver melhor. E é importante destacar que o Bolsa Família, ele é uma fonte de renda importante para uma parcela muito grande da população brasileira, e essa parcela da população brasileira, muitas vezes, acaba injetando um dinheiro muito grande em cidades pequenas do interior do Brasil, cidades essas que dependem desses consumidores, então dependem do dinheiro do Bolsa Família. Então, tu pega uma cidade pequena do interior do Nordeste, se tu tira o Bolsa Família das pessoas que moram lá, isso vai acabar atingindo o comerciante da cidade, o dono da quitanda, o dono da lojinha de roupa. Então, é uma bola de neve. Tem cidade que a economia gira ao redor do Bolsa Família. Claro, falo de cidades pequenas do interior do Brasil. E isso é um lance que aconteceu no Brasil. O brasileiro, ele se acostumou a consumir. Aliás, o Mujica, ex-presidente do Uruguai, fala uma coisa interessante, que a América Latina, ela não criou cidadãos, ela criou consumidores. Então, ela não educou as pessoas na cidadania, e sim no puro consumo e na necessidade de consumir. Foi forte essa agora, hein? Alguma pergunta aqui nessa setinha? Ó, uma parada que vale a pena destacar, e aqui eu falo agora sobre os brasileiros fora do Brasil. O Brasil sempre foi um país que recebeu muitos imigrantes. Ao mesmo tempo, tem sido um país em que muitas pessoas saem daqui. Aqui tu tem um dado de 2017 mostrando que a imigração está em alta no Brasil. Imigração, as pessoas então estão indo embora. É um número crescente. Isso aí é dado oficial, de gente que se cadastrou, se registrou para morar em outros países. E aí, obviamente, a gente pode falar do número considerável de brasileiros que está fora do Brasil na ilegalidade. É bom frisar isso. Mas brasileiro ilegal, geralmente, ou está nos Estados Unidos, ou está perdido na Austrália, na Nova Zelândia. Embora hoje na Austrália e Nova Zelândia seja muito mais fácil de conseguir um visto para trabalhar lá. Né? Aliás, eu já falei isso para vocês. Tem país que incentiva a imigração porque falta gente para trabalhar. O Canadá é um exemplo. Então, o Canadá é um país que recebe muito imigrante. Eles incentivam a galera a ir para lá. Então, olha só para vocês sacarem aqui, ó. Países com mais brasileiros. Em primeiro lugar, não vou fazer aquela piada de novo. Né? Países com mais brasileiros fora do Brasil. Não vou dizer, Brasil. Estados Unidos. O pessoal gosta de ir para lá para comprar iPhone. Assim, ó, eu vou botar um número de barrigada aqui, tá? Eu não contei, mas deve ser mais ou menos isso. Aí tu bota aproximadamente, quando tu não tem certeza do número correto, é aproximadamente 1.500.000 brasileiros. Pelo menos 1/3 é ilegal.
Isso aí, pessoal, é pouca coisa. Sabe quantos mexicanos tem aproximadamente nos Estados Unidos? Mexicano e descendente de mexicano? Cerca de 30 milhões. 30 milhões, é 10% da população americana quase. É o segundo idioma mais falado dos Estados Unidos. O espanhol, né? Não existe o idioma mexicano, é espanhol. Tá? Então, o país que mais tem brasileiro fora do Brasil, contabilizado na última década, Estados Unidos. Acredito que o segundo lugar ainda seja, né, o glorioso Paraguai. Ele pode perguntar o que diabos o brasileiro está fazendo no Paraguai. É a galera que vai trabalhar com agricultura lá, tá? E o pessoal chama esse povo de brasiguaio. Os brasiguaios. E esse movimento migratório de brasileiro para o Paraguai vai começar mais ou menos naquele mesmo período ali que tu vai ter a expansão da fronteira agrícola brasileira. No momento que tu vai ter gente ocupando Mato Grosso do Sul, vai começar a ter uma leva de pessoas indo também para o Paraguai. Até porque a terra no Paraguai geralmente era 4 vezes mais barata que a terra no Brasil. E isso incentivou muita gente a migrar para lá. Então, a migração de brasileiros para o Paraguai está geralmente relacionada a uma migração rural. A galera que está indo para lá para trabalhar com agricultura e pecuária. Tá? E aí, eu acredito ainda, cá com os meus botões, que o terceiro lugar é o Japão. Tá? Que deve ter aí em torno de 300 mil brasileiros hoje lá. A galera que, obviamente, a grande maioria é descendente de japonês. Os bisavós vieram para o Brasil e agora acabam migrando para o Japão para trabalhar por lá também. Esse cara é chamado de Decassegue. Tá? E é óbvio, né, que tu vai ter brasileiro. Portugal é um país que tem recebido muitos brasileiros ultimamente. A gente tem casos aí de xenofobia com brasileiro em Portugal, e são casos cada vez mais corriqueiros. A gente tem muito brasileiro indo para o Canadá, a gente tem muito brasileiro indo para a Austrália, para a Nova Zelândia. O fato é que brasileiro tu encontra em qualquer canto desse mundo. Tá? Tu chuta uma moita, cai um brasileiro. Tá? E, obviamente, tem períodos em que tu vai ter uma leva maior indo para partes específicas do mundo. Tá? Eu estava vendo ontem algumas informações a respeito disso, sobre a imigração de brasileiros para fora do Brasil, e também estava pesquisando sobre quem vinha para o Brasil. E é uma lógica muito clara, não precisa ser nenhum gênio para entender. Né? O Brasil não é um país rico para os países ricos, tá? E não é um país pobre para os países pobres. Então, o Brasil fica no meio do caminho. Tá? Então, o que vai acontecer? O brasileiro vai querer migrar para o Canadá, para os Estados Unidos, para Portugal, para a Austrália. Então, estes países são economicamente mais estáveis do que o Brasil. Agora, é mais fácil para um haitiano, para um venezuelano, né? Para o sudanês, para o angolano, migrar para o Brasil. Para eles, o Brasil é um país com uma economia muito mais estável. Então, nós somos um objeto, na verdade, nosso país é um objeto de desejo dessas populações de países mais pobres. Então, a migração segue essa lógica. Quem vem para cá? Pessoas geralmente oriundas de países mais pobres do que o Brasil. E para onde o brasileiro vai? Geralmente para países mais economicamente desenvolvidos que o nosso. É essa lógica, é nesse cenário que o Brasil está. Tá? O Brasil recebe todos os anos muita gente, milhares de pessoas. Todo mundo conhece alguém, teve contato com alguém que acabou migrando para cá.
por algum motivo. Tá? Só para vocês terem noção desse lance de brasileiro fora do Brasil, pessoas que vêm para cá, migrações pelo mundo todo. Só o fun fact aqui, tá, que eu vou colocar no quadro. Cerca de 280 milhões de pessoas, vivem em um país, diferente do país em que nasceram. Ou seja, são imigrantes. Tá? E caso vocês não saibam, existe hoje no mundo diversos conflitos, pessoas que morrem, que são perseguidas, que são obrigadas a sair de suas casas e acabam fugindo para outros países, acabam pedindo asilo político, se tornam então assim refugiados. A gente tem milhões de refugiados hoje no mundo todo. Tá? Mas é bom destacar que um refugiado, ele é um imigrante. Mas nem todo imigrante é um refugiado. Certo? E aí eu pergunto para vocês. Tá? Pergunta capciosa que, pode ser cobrada por vocês, ou pode ser cobrada de vocês em uma prova qualquer da vida aí. Qual é o país que tem mais refugiados hoje? Não que recebe mais refugiados, mas o que mais manda a gente para fora do país. Alguém sabe me dizer? Hoje, tipo agora, esse ano. Quem vocês acham que é? Não. A Síria ainda. É que assim, ultimamente tu tem um número crescente de ucranianos que acabou migrando para outros países ali do leste europeu, né? Mas tu contabilizar aí desde 2011, depois da Primavera Árabe, a guerra na Síria, lá tem quase metade do país que saiu teve que sair da sua casa e ir para outro lugar, ou migrou para outro país. Tá? Então, assim, quando a gente estuda sobre refugiado e pesquisa, por exemplo, o site da ONU, e existe dentro da ONU um órgão que cuida só disso, tá? Que é o Acnur, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, existe um órgão da ONU só para cuidar do pedido de asilo dessas pessoas. Tem cerca de 80 milhões de deslocados no mundo. Pessoas que tiveram que sair de suas casas porque estavam sofrendo com a perseguição política, étnica, religiosa. Muitos desses 80 milhões pedem refúgio em outros países. Então, cerca de 80 e poucos milhões. É um número bem razoável. Tá? E acho que hoje o país que mais manda a gente para fora é a Síria. Tá? Tem muito venezuelano morando fora da Venezuela. Só que os venezuelanos têm um detalhe que vale a pena destacar. Tem muito venezuelano que fugiu da Venezuela para outros países e tem muito venezuelano que já morava em outros países e que está migrando de novo para outro país. Esse é o refugiado duas vezes. Tá? Aliás, se tu pesquisar lá, países que recebem mais refugiados, tu vai ter em primeiro lugar Turquia. Turquia é perto da onde? Da Síria. Segundo lugar, tu vai ter quem? Colômbia. Colômbia é perto da onde? Da Venezuela. Normalmente, esses refugiados, eles acabam fugindo para um país que fica perto. Porque é aquela coisa, eu não estou escolhendo lugar para tentar viver. Eu só quero tentar sobreviver. Então, muitas vezes, o cara acaba migrando para um país que fica próximo ali dele. Tá? Como o professor de humanas fala. Nessas horas, o professor de exatas estaria passando uns 5 exercícios, vai dar uma respirada, aí passa assim na sala. Alguma dúvida? Professor, não sei fazer aqui, ajuda. Humanas é só a groselha.
Enfim, é sempre uma honra. Eu cansei. Cansei, pessoal. Oficialmente estou cansado. Obrigado, vou tentar. Pessoal, na próxima semana a gente tem aula de alguma coisa que eu não lembro o que é. Possivelmente. A gente vai acabar aqui de ver essas paradinhas aqui de imigração e vamos falar de urbanização. Aí o bicho vai ficar um pouco mais pesado. É nóis. Tchau. Isso. Qual frase? Que na América Latina não, o Gerói de Gerói. O Mujica. Pedro Mujica. PT. Mugica. Acha aí. Acho que o Mujica do Uruguai vai sentir o choque. Ah, essa aqui que você dessa frase. Eu tenho uma redação sobre conselho. Outra frase boa dele. O Deus mercado organiza a economia, a vida e financia a aparência de felicidade. Parece que nascemos só para consumir e consumir. Ele é comunista? É trabalhista. Tchau. Tchau. Foi eu. Hoje não vou mais passar. Não. Tchau.